Jaqueline, eu passo a palavra. Obrigada, Herê. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à 7ª TPC formativa Ciências da Natureza e Matemática. Hoje nosso tema, a progressão da aprendizagem, desenvolvimento de habilidades e competências. Nossa dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, diretor do Núcleo Pedagógico PCNP de Matemática, Heretiano Rodrigues Correia. Nosso grupo é formado pela Alessandra, PCNP de Biologia, Ana Lúcia, Matemática, o Heretiano, PCNP de Matemática, eu, Jaqueline, PCNP de Projetos, e o José Ricardo, PCNP de Química. Os nossos combinados, por favor, desativem os microfones, as câmeras também, né? Cuidado aí na hora de apertar algum botão, né? Que pode cancelar a gravação. E manter o foco e registrar o que puderem. Nossa dirigente, Cláudia Lazzarini. Está presente, Cláudia? Ela está... Microfone. Alguém está com o microfone ligado? Nossa dirigente provavelmente está em alguma demanda. Supervisão. A nossa supervisora Maria Paula Ferreira. Está presente, Maria Paula? Com certeza, né? Também está em... pode passar, ele. E o nosso diretor do núcleo, Heretiano Rodrigues Correia. A palavra é sua, Heretiano. Obrigado, Jaque. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui nesse momento, né, de aprendizado, nesse momento importante, onde nós discutimos assuntos pertinentes ao bom andamento da nossa aula, ao bom andamento do nosso dia a dia, e com a finalidade maior, né, de atingir o nosso público-alvo, carente de conhecimento, carente de informações, carente de um olhar que o ajude a encaminhá-lo para um futuro, né, um futuro decente, um futuro promissor. Então, temos sempre que ter esse olhar também, né? Aquela pessoa que está lá sentada, olhando para a gente, ou está lá em casa, assistindo a nossa aula, ela é carente de conhecimento, ela é carente de alguém que o mostre, né? Que mostre o caminho do estudo, né? Então, nossas ATPCs são sempre pensando nisso, né? Vamos formar professores para que esses professores tenham a clareza, a certeza e o engajamento na ideia de que isso tudo que está preparado aqui é para chegar no aluno, né? É muito satisfatório quando nós vemos pessoas dizendo: nossa, Heretiano, nossa, o núcleo está nos ajudando muito, está nos mostrando caminhos importantes, né? É essa a intenção da gente, né? É essa a intenção do núcleo, é essa a intenção de cada PCNP que ali está. É fomentar, é ajudar, é auxiliar nesse percurso. Nós sabemos que temos, assim, vontade, professores assim, com muita vontade, né, com muito interesse. Nós sabemos o tanto que vocês estão correndo, batalhando para fazer com que esse movimento aconteça. E nós estamos aqui para isso, né? Para ajudar nessa caminhada, nesse momento pedagógico, tá? Muito obrigado, já passo a palavra. Muito obrigada, Herê. Os objetivos da TPC de hoje: dar continuidade à formação dos professores de Ciências da Natureza e Matemática quanto à recuperação e aprofundamento no processo de ensino e aprendizagem. Apoiar os docentes para os encaminhamentos pedagógicos do ano letivo 2021, a fim de assegurar as aprendizagens essenciais dos estudantes e seu desenvolvimento integral. Fortalecer a prática docente, refletindo sobre o processo de ensino-aprendizagem com base no desenvolvimento de habilidades e competências.
A nossa epígrafe: o ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, aprender a aprender. É aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. Jean Piaget. Hoje nós trouxemos uma proposta diferente de leitura de fruição, espero que vocês gostem. É uma leitura da poesia matemática de Milor Fernandes, e nós trouxemos ela em vídeo. Milor Fernandes, ele foi um desenhista, humorista, tradutor, escritor e dramaturgo brasileiro. Era um artista com múltiplas funções. Escreveu colunas de humor para as revistas O Cruzeiro e Veja, para o tabloide O Pasquim e para o Jornal do Brasil. Às folhas tantas do livro matemático, um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a, do ápice à base, uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez de sua uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. E de falarem descobriram que eram o que em aritmética corresponde a almas irmãs, primos entre si, e assim se amaram, ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação. Traçando ao sabor do momento e da paixão, retas, curvas, círculos e linhas sinoidais, nos jardins da quarta dimensão. Escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas. E, enfim, resolveram se casar. Constituir um lar, mais que um lar, um perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliedro e a bissetriz. E fizeram planos, equações e diagramas para o futuro sonhado, com uma felicidade integral e diferencial. E se casaram e tiveram uma secante e 3 cones muito engraçadinhos. E foram felizes até aquele dia em que tudo vira afinal monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos, viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo, tanto chamado amoroso. Desse problema, ela era uma fração, a mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade, e tudo que era espúrio passou a ser moralidade, como, aliás, em qualquer sociedade. Olá. Eu passo a palavra para a PCNP Alessandra. Obrigada, Jaque. Pessoal, bom dia. Alguém com o microfone ligado aí? Vou abrir um pouquinho. Eu queria que repetisse o nome do poema que foi citado agora e do autor. Ah, a gente repete sim. Herê, você pode voltar na tela para colocar, ou a Jaque responde aí. Milor Fernandes. Tudo bem? Poesia matemática. Ok, Herê, pode passar, fazendo favor. Vamos lá, então. Pessoal, bom dia novamente. Sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar aí, né? Já iniciamos mais um processo aí de formação. E eu aqui, né, para poder colocá-los no caminho, né, que nós vamos percorrer hoje. Nós vamos dar continuidade à TPC da semana retrasada, trazendo aí, óbvio, né, uma ampliação das discussões em relação às habilidades essenciais, né,
que nós iniciamos, né, um olhar na semana retrasada. O nosso objetivo hoje, né, é ultrapassar o conhecer, né, ultrapassar aí o reconhecer e tentar colocar para vocês reflexões que os levem a aplicar, né, toda essa nossa discussão, né? Então a gente vai fazer um movimento do currículo prescrito, aquele currículo oficial, né, a matriz de habilidades essenciais, e chegar até no currículo em ação, no chão da sala de aula, na prática docente. Porém, para que esse caminho seja percorrido, nós precisamos de atenção, né? Nós precisamos do apoio de vocês aí do outro lado. O Heretiano colocou bem o momento, né? Frisou pontos essenciais, e nós precisamos estar aqui inteiros, tá bom? Esse momento é um momento de formação em que nós, né, preparamos com muito carinho e também com responsabilidade, levando a vocês reflexões importantes, né, que ultrapassam o senso comum. A gente busca aqui um percurso formativo. Nós não falamos, eu não falo por mim, eu falo sempre baseado numa fundamentação teórica, só que nós precisamos da contrapartida. Esse processo formativo, ele é via de mão dupla, né? Nós aqui, vocês aí, né? Articulados. Então, a gente já vai pedir de antemão aqui para vocês ficarem atentos, e já vamos aí pedir que vocês se preparem, porque nós vamos colocar uma interação novamente, né? No dia de hoje. Então, estejam aí atentos, participem, estejam conectados, né? Conectem-se com esse processo formativo, tá bom? Uma boa formação para todos nós. Passo a palavra. Muito bom falando com o microfone desligado, tá? Eu logo percebi. Então, vamos lá. Dando continuidade, nós vamos voltar ao estudo de caso que foi levantado na 6ª TPC, na nossa última TPC, que falava da colega Luzete. E aí havia um questionamento. A colega Luzete está apresentando estratégias positivas frente ao processo de recuperação e aprofundamento? Bom, por que nós vamos levantar isso? Porque nós não fechamos isso na TPC passada, né? Nós levantamos o caso, vocês interagiram, e aí nós apresentamos toda a TPC, e hoje nós voltamos para a dada evolutiva. Então, esperamos que tenhamos conseguido atingir o nosso objetivo, que é fazer vocês entenderem que a Luzete, apesar de estar com a sua proposta ser legítima, ela pecou em algum momento. Então, vamos voltar aqui ao estudo de caso. A PC da Escola Andorinha solicitou aos professores a elaboração de um planejamento semestral em 2021, orientando-os que atendam às recomendações dadas em ATPCs, baseadas nos documentos estudados. Tudo que a gente tem até agora, né? E nas características do ensino híbrido. A professora de ciências, Luzete, preocupada com a aprendizagem de seus alunos, elaborou o seu planejamento para o 7º ano, apresentando inicialmente lista de conteúdos do 6º ano, que entende ser primordial. Justificou em seu plano que é necessário voltar a esses temas, pois, ao contrário, seus alunos não conseguirão acompanhar o 7º ano. Acrescentou que depois dessa retomada, iniciará o conteúdo do ano atual. E aí nós vamos aqui à interação de vocês. Não pusemos números, tá? Mas uma grande parte concordou com a Luzete. Alguns não concordaram e outros concordaram em partes, né? Então, sim, a colega Luzete apresentou propostas boas para esse processo de recuperação e aprofundamento, visando no aprendizado do aluno nesses tempos de ensino híbrido. Em partes, ela deveria levantar as dificuldades dos alunos antes de elaborar um plano de recuperação. Não, ela devia, sim, passar atividades de revisão juntamente com o conteúdo atual. Não, ela não precisaria trabalhar com uma lista de conteúdo do ano anterior.
Basta analisar os resultados das avaliações ADI, AAP e verificar se as habilidades em defasagem e realizar a recuperação. Sim, porém, se fosse eu, com o currículo, como o currículo em espiral, quando eu fosse abordar algum conteúdo que precisasse de conteúdos prévios, como do ano anterior, eu iria abordar naquele momento. Sim, pois o ano de 2020 foi muito de coisas novas. Muitos alunos estão com grandes dificuldades, pois precisam fazer um aprofundamento, sim, a conteúdos que eles não tiveram conhecimento. Acredito que não, pois a recuperação deve ser paralela e contínua. Na minha opinião, a professora, a partir da análise dos conhecimentos prévios, deveria traçar estratégias metodológicas onde consiga trabalhar as habilidades essenciais do ano corrente, juntamente com as habilidades de suporte. Bom, vamos voltar um pouquinho àquela lâmina onde nós falamos assim, caso o professor... Eu coloquei aqui do 7º ano, tá? Mas na TPC passada estava do 9º. Diagnosticasse que os alunos de sua turma têm significativas defasagens de aprendizagem. O que fazer? Aí foi dada a opção 1, que seria focar em sanar todas as defasagens, aprendizagens, antes de avançar. A opção 2, ensinar apenas as habilidades do ano série em que os estudantes se encontrassem. E aí vem a opção 3, que é o que nós trabalhamos na TPC passada, né? Que seria focar na retomada de habilidades essenciais. E é tudo que a gente vem trabalhando nessas ATPCs. Nosso foco tem que ser as habilidades essenciais. São elas que vão fazer o aluno conseguir atingir ou andar na sua trajetória, nos desenvolver o seu percurso de conhecimento, né? Então, as habilidades essenciais estamos falando do 7º, né? As habilidades essenciais do 7º, as habilidades de suportes que vêm aí do 6º, 5º, 4º, 3º ano, né? Esse tem que ser o foco. E a partir de quê? A partir de conhecimentos prévios, né? A partir da realização de alguma sondagem, né? E desenvolver as principais habilidades do próximo ano sério. O nosso modo de ensinar de maio de 2020 para agora, ele teve que mudar. A gente não tem como voltar a conteúdos. A gente precisa que o aluno adquira a habilidade, para que essa habilidade seja transformada em conhecimento. Tá? E para isso a SEDUC lançou, né, tem todo um programa de recuperação e aprofundamento. Ela nos disponibilizou, né, recursos didáticos, formações, né? Agora nós temos formações o tempo todo, né? A gente vai dormir, quando acorda tem lá um monte de link para reunião, para apresentação, para formação, né? Formação focada no uso dos materiais e nas avaliações. Nós temos a mudança, né? Nós aprendemos a trabalhar com tecnologia. Se eu não me engano, eu vi um estudo que, se não tivéssemos na pandemia, tudo isso que está acontecendo agora demoraria pelo menos 15 anos para acontecer. Sabe? Criar uma plataforma de estudo, o ensino híbrido, as formações à distância, né? E tudo foi feito aí em um ano, né? Então, temos a tecnologia. O Centro de Mídias vai continuar apoiando a aprendizagem e cada vez mais o Centro de Mídia vai estar presente no nosso dia a dia, né? Imaginemos que a pandemia acabe amanhã. Deus nos ouça. Mas o Centro de Mídia não para. Ele não acaba amanhã. O Centro de Mídias veio para ficar. E atrelado a tudo isso que nós temos aqui, de recursos didáticos, formatação e tecnologia, nós temos o currículo com foco em habilidades essenciais. Nós temos as avaliações diagnósticas e formativas, né? Nós temos a avaliação que o professor faz em sala de aula, a avaliação que a gente chama avaliação intermediária, que é importantíssima também para saber se o professor está no caminho certo. Não é? Eu sou muito fã dessa avaliação, porque ali eu vejo se na sala A meu caminho está certo, que às vezes está, mas na sala B não.
Tão importante é saber disso, né? Para nós focarmos as nossas forças no que realmente vai dar resultado. E no acompanhamento, para não deixar ninguém para trás, não é? As nossas avaliações também servem para acompanhamento, o nosso dia a dia serve para acompanhamento, porque o que eu falei hoje, o aluno pode ter aprendido, mas tem aluno que não, que vai precisar de uma intervenção maior. Não vamos deixar ninguém para trás. Nós temos, né, o material, e esse material está no site. Eu espero que vocês não estejam cansados de ouvir falar sobre o site do Núcleo. Nós vamos falar sempre, porque diuturnamente a Kátia alimenta esse site. O que sai de novidade e é pertinente à parte pedagógica está no site. Não precisa buscar em outros cantos. No site tem. E se não tiver, manda mensagem, nos procura, sugira, seria interessante que tivesse tal coisa no site, tá? E nós temos aqui as habilidades essenciais, que tem todo um percurso que foi falado na 6ª TPC, né? Ela vem do currículo paulista, da base da BNCC, do currículo de ciência da natureza, do currículo de matemática. E aí ela serve como base, como embasamento para o currículo em ação, para o São Paulo Faz Escola, para o Aprender Sempre. E além desses materiais aqui, nós temos os materiais de apoio, os livros didáticos. Era isso que eu queria falar para vocês. Alessandra, Ana, eu passo a palavra. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora a gente quer interagir, né, um pouquinho com vocês, saber o que vocês pensam, qual o ponto de vista de vocês. Pode passar, Irê. Bom, nós vamos refletir, então, para a gente continuar nosso processo, né, de formação. A gente vai refletir sobre duas questões, né? Uma questão que será para a ciência da natureza e uma questão para o grupo de matemática. Então, quais conhecimentos anteriores são necessários para o desenvolvimento das habilidades em destaque? Essa habilidade aqui é do pessoal de ciência da natureza, é a EF 07 CI 02, diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas, de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Pode passar, Irene, por favor. A outra questão, né, a outra habilidade, é a EF06 MA07, compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes, de inteiros e resultados de divisão, identificando frações equivalentes. Então, nós vamos disponibilizar para vocês um bit.ly, né? Pode passar ele, o bit.ly, né? E também vocês podem colocar a câmera do celular nesse QR Code que vai abrir o formulário para vocês participarem com a gente. Nós vamos disponibilizar também nos grupos, tá? Esse bit.ly para que vocês possam participar, tá bom, pessoal? A gente conta com a participação de vocês porque ela é muito importante para a gente. Lá? Ana, posso só reforçar uma coisinha? Sim, claro. Dá licença. Pessoal, nós estamos aqui com ciências, química, física, biologia e matemática. Então, nós tivemos aí a preocupação, né, de direcionar aí duas habilidades. A primeira, então, entra, como a Ana já falou, vai entrar para o pessoal, então, de ciências e o pessoal, né, da área aí de ciência da natureza, biologia, química e física, ok? E a outra para o pessoal de matemática. Na hora de responder o formulário, a interação vai ser única, mas vai ter lá um campo para você clicar. E o nosso objetivo aqui, como a Ana também já colocou, só reforçando, é que vocês consigam fazer um percurso, né? Vai ser um percurso rápido, né? Por questão do nosso tempo aqui, mas um percurso positivo, bom para o nosso pensamento, para a nossa reflexão, né? Voltado aos conhecimentos anteriores. Ah, mas a gente não está falando de habilidade, né? Está pedindo conhecimentos. Seria muito complicado nós pedirmos para vocês, né?
colocar para a gente aí as habilidades, né, anteriores, na forma de habilidade. Mas depois a gente vai amarrar isso para que fique mais claro para vocês, tá bom? Mas, a princípio, pense, então, em conteúdos anteriores, né, para que possa aí atingir as habilidades em questão. Ana, com você. Pessoal, então a gente vai começar daqui a pouco a contar o tempo, tá? Para que vocês possam fazer a participação e a contribuição de vocês. Eu não consigo acessar o Bitly para fazer a interação. Você consegue apontar a sua câmera para... Liga a câmera do celular, aponta para esse QR Code. Se seu celular já tiver essa funcionalidade, ele vai lhe levar direto para esse Bitly. Se não, você vai precisar digitar esse Bitly do jeito que está aqui, ó. O I maiúsculo, tá? Iteracal 2705. Veja se você consegue fazer isso, Ellen. É que eu estou usando o celular para poder fazer a parte da reunião. Ah, aí você realmente não vai conseguir. Talvez você precisasse usar um computador ou um outro celular aí do lado. Infelizmente, tá, Ellen? Tá, joia, então. Desculpa. Obrigado, viu? Que é isso. Eu que agradeço. Mas ele Ok. não consegue abrir uma outra aba no próprio celular? Ela pode fazer isso. Você pode alternar entre os programas, sabe? Não vai sair da reunião? Não vai. A reunião vai ficar num cantinho aí em cima, bem, uma barrinha, sabe? E aí você pode utilizar, eu não sei qual é o seu celular, mas geralmente você consegue fazer isso. Tá, eu vou tentar aqui. Obrigada. Nada. Eu também não consegui fazer isso. Vou tentar também, viu? Por favor, fiquem à vontade. Nós já temos algumas interações aqui, vocês conseguem ver. A ciência da natureza participando bem, que bom. Vamos, gente, vamos participar. Vamos participar. Ellen, sua câmera está aberta, viu? Pessoal que está aí no celular, eu também tenho, né, essa dificuldade em estar em vários campos aí na mesma hora, mas dá para você, na verdade, clicar no centro do celular, numa bolinha aí, né, e você vai fazer o que o Ere colocou, você vai vai minimizar aí a sua tela do Teams e vai possibilitar você entrar no Google aí e digitar o Bitly, tá bom?
Eu não consigo entrar, não. Já tudo aqui, não consigo. Alessandra, cada grupo foi colocado o bit.ly, não dá certo? Responde por aqui. Isso. Ó, pessoal, nós temos os grupos, esse grupo, ele seria funcional para vocês, né, no sentido até mesmo desses momentos, porque se você for no grupo e clicar, né, já no bit.ly, pronto, vamos dizer assim, ele já vai te levar para a página, sem você precisar abrir outra, digitar nada. Mas a gente compreende, né, a dificuldade, a gente está cada vez assim, tentando usar mais esse recurso e aprimorar também, tá bom? Então, quem não conseguiu agora, nesse momento, contribuir, o bit.ly vai continuar valendo, né? A gente vai deixar esse bit.ly aberto, vamos dizer assim, né? Para que vocês possam depois, então, interagir, tá? A interação de vocês é muito importante e a gente faz a leitura minuciosa dela, tá bom? Lê, será que o pessoal não está esquecendo e não está colocando o I do Interacal maiúsculo? Porque Pode se ser. colocar minúsculo não entra. Beleza, Rei. Pessoal, é isso mesmo, ó, esse I aqui, né, ele é maiúsculo, tá bom? Talvez seja um dificultador isso, né, mas ele é um maiúsculo aí. Ellen, você está com a mão levantada ainda, tá? Só para nós darmos uma olhada, né? Nós tivemos até agora 39 participações. Lembrando, só reafirmando o que a Alessandra falou, nós vamos deixar essa interação aberta, porque realmente nós gostaríamos da contribuição. Essa devolutiva que vocês fazem para a gente, ela é muito importante, essa participação é muito importante, porque nós às vezes montamos a nossa TPC em relação às devolutivas, ao que vocês estão nos trazendo. E aí, quanto mais interação, mais pertinentes serão as devolutivas, mais pertinentes serão as ATPCs que preparamos. Tá? Eu vou mutar meu microfone. Alessandra, eu passo a palavra. Aliás, é Ana, não é? Eu passo a palavra. Isso. Bom, pessoal, oi, estava falando com o microfone desligado. Pessoal, obrigada, tá, a todos aí que participaram. Como a Ale falou, o ERE, a gente vai deixar aí o bit.ly aberto até a noite, até as 21 horas, junto com a lista de presença, para vocês poderem participar. Pode passar, ERE. Bom, Ale, você vai fazer aqui? Isso. Pessoal, a gente também agradece, né? Também agradeço a participação de vocês. Reitero a fala do Erei e da Ana. Nós preparamos uma sequência para vocês, então a participação é fundamental. É a mesma coisa que vocês, né, também prepararem aí uma aula para o aluno, né? E a interação aí, né? A resposta a essa aula, né, não ser aí da forma como esperava. Então, a gente precisa muito desse feedback de vocês, para que a gente possa conversar, tá bom? Que nem eu falei no início, a formação é via de mão dupla. Nós aqui e vocês aí. Então, nós estamos buscando formas de interagir com vocês. Sabemos das dificuldades tecnológicas de acesso, mas a gente quer ousar aprimorar, né? E sempre trazer para vocês um percurso aí
de formação em que vocês estejam mais engajados ainda com a gente, tá bom? E para a gente, na verdade, fazer aí uma sistematização desse movimento que nós fizemos, a princípio, né, vocês levantaram aí inúmeros aí conceitos ligados a habilidades em questão aí que a gente colocou para vocês. O pessoal de ciência da natureza, né, colocou muito aí a diferença entre calor e temperatura, né, que são conhecimentos anteriores aí que o aluno tem que ter para aquela habilidade. Matemática também colocou a questão das 4 operações, tá? Nós vamos depois aprimorar essa devolutiva. Mas vamos trazer aqui uma retomada muito importante. Quando a gente fala de habilidade, né, nós estamos falando aí, né, de um texto, e esse texto, ele tem indicações de caminhos aí para a gente, para a construção do conhecimento. O que é uma habilidade, né? O que está aí, na verdade, descrito nessa habilidade? Então, a gente sabe aí, só para retomar mesmo, pessoal, que nós temos sempre um verbo, né? E esse verbo, ele é, na verdade, né, todo o percurso de aprendizagem que o professor vai ter que desenvolver para, na verdade, desenvolver a habilidade. Esse verbo, ele implica, né, em operações cognitivas, ele implica aí, na verdade, no movimento da aprendizagem. Então, uma habilidade em si, ela é uma potência, vamos dizer assim, né, em relação aos encaminhamentos da aula. E depois ela traz aí, óbvio, né, pessoal, o objeto de conhecimento, que foi o que o Heretiano colocou na fala dele, né? Vamos desenvolver a habilidade, né? É claro que nós vamos desenvolver o objeto de conhecimento, sim, tá? É algo aí, na verdade, vamos dizer assim, que está articulado, né? Mas a habilidade se desenvolve pelo objeto de conhecimento, tá bom? E aí, nessa habilidade aqui, ainda ela traz o como, né? Então, tem o que desenvolver, né? O objeto de conhecimento em si e como, né? Que procedimento que eu posso aí adotar para desenvolver essa habilidade. Então, fazer uma leitura, né, da habilidade é um ponto inicial, porque muitas vezes a gente se atém ou só ao objeto de conhecimento e perde o principal, que é o movimento da aprendizagem que o verbo traz, né? É a mesma coisa que a gente pensar assim, vou dar um exemplo básico aí, né? Até simplista, mas célula. Então, o objeto de conhecimento é célula, tá? Mas o que de célula, né? O que eu vou desenvolver de célula? Então, eu vou diferenciar, né? Ou eu vou identificar os componentes, né? De uma célula, tá? Mas como, né? Diferenciando, né? As organelas existentes. Então, assim, a gente tem que complementar, a gente acaba complementando, né? O nosso texto aí quando a gente interpreta uma habilidade. Tá? E agora a Ana vai mostrar, a Ana e o Zé Ricardo, eles vão mostrar aí para vocês, não como uma resposta, né, de certo e errado, mas mostrar o percurso que essas habilidades que a gente propôs aí, para que vocês pudessem exercitar, né, o percurso que essa habilidade faz nos materiais oficiais que a gente tem, tá bom? No currículo, na matriz de habilidades essenciais. Ana? Vamos lá. Pode passar, Irê. Bom, pessoal, então aqui a gente está retomando, né, a habilidade que a gente propôs para vocês, que é a EF06MA07, que ela fala em compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultados de uma divisão, identificando frações equivalentes. Então, qual seria o objeto de conhecimento? O objeto de conhecimento são frações, significados, parte, todo, quociente, equivalência, comparação, cálculo da fração de um número natural, adição e subtração de fração. Então, aqui, quando eu penso nessa habilidade aqui lá no 6º ano, ela é uma habilidade essencial, né? Que o aluno, a gente vai trabalhar essa habilidade naquela série. Aí, quando eu vou pensar o que esse menino precisa, o que esse aluno precisa, né, para que eu possa trabalhar essa habilidade, eu vou pensar nas habilidades de suporte. Aqui a gente colocou como exemplo 3 habilidades de suporte, uma do 3º ano, né, que seria a EF03MA08,
uma do quarto ano, que é a EF 04MA09B, e uma do quinto ano, EF 05MA03. Então, todas essas habilidades aqui, elas são habilidades de suporte, e elas são muito importantes para que a gente possa desenvolver a habilidade essencial, né, do ano e série que o aluno se encontra. Então, o que a gente faz nesse movimento, né? Nesse movimento, a gente está recuperando e aprofundando habilidades de séries anteriores. E com isso, a gente vai avançar na habilidade da própria série que o aluno está. E assim a gente consegue preparar ele para a série seguinte, né? Para o ano seguinte. Então, quando eu faço todo esse movimento... Agora tem blocos, não é mais uma coisa só. Oi. Tem alguém com o microfone aberto? Oi, então, voltando, né? Quando a gente faz esse movimento, a gente consegue aprofundar, né? E recuperar. E assim preparar o aluno sempre para a série seguinte. E lembrando, como a gente falou na TPC anterior, a habilidade essencial da série, né? Que o aluno está inserido, no ano seguinte ele vai ser também ela vai ser uma habilidade de suporte, tá certo? Passo a palavra para o Zé. Bom dia, pessoal. Então, dando seguimento a essa proposta, né, da gente fazer todo o percurso de habilidades, a gente vai falar um pouquinho da habilidade do ensino fundamental de 7º ano, a EF 07 SI 02, né? Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica, né? Que foi a habilidade que vocês fizeram a atividade lá de colocar quais conhecimentos anteriores são importantes para o desenvolvimento dessa habilidade. Então, a gente percebe que o aprendizado, ele acontece num processo muito dinâmico, né? E aí a gente, no dia a dia, a gente tem a percepção, às vezes, daquilo que falta para o aluno conseguir desenvolver uma determinada aprendizagem, né? E aí a gente tem essa percepção, às vezes, de conteúdo. Mas como o nosso foco, ele é voltado para a habilidade, é importante que a gente comece, então, a tentar reconhecer todo o percurso das habilidades para que a gente chegue na habilidade do ano e série em questão de uma maneira mais ampla e sólida, né? Então, nós vamos fazer esse movimento agora. Quais habilidades, em anos anteriores, a gente pode perceber que servem como base para essa habilidade aqui do 7º ano, né? Pode passar, Irene. Olha só, nesse movimento, a gente vai perceber que desde o primeiro ano, os alunos já começam a ter algumas ações, né, que vão dar suporte para a nossa habilidade lá no 7º ano. Então, aqui a gente destacou uma habilidade de primeiro ano, reconhecer e comparar as características dos objetos de seu uso cotidiano e identificar os materiais que são feitos, né? Aqui, então, o aluno passa a refletir um pouquinho sobre aquilo que está ao redor dele, né, de uma maneira bem simples, inerente com o ano sério, e a gente percebe que lá na frente isso vai refletir de uma maneira positiva, porque na nossa habilidade a gente tem também a identificação de materiais, né, no sentido de questões térmicas, mas o procedimento de identificação é o mesmo. Então, a base começa sendo feita desde a primeira série, né? E aí, se o aluno consegue, se ele tem acesso a essa habilidade de uma maneira adequada, ele começa, então, a solidificar o conhecimento para chegar lá na frente com mais tranquilidade, né? Pode seguir, Irene. Aqui, a gente já destacou 3 habilidades do 2º ano, né? Não vou ler tudo, mas dá para perceber o seguinte, olha, identificar de que materiais os objetos são utilizados no dia a dia, né, são feitos, de que materiais eles são feitos, propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotidiano e observar, registrar e comparar o efeito da radiação solar
no aquecimento e reflexão, né? Então, a gente percebe aqui que são todas ações importantes, né, que são feitas aqui no segundo ano, e que lá na frente vai poder auxiliar também o nosso aluno a dar seguimento na sua aprendizagem, né? Então, são ações voltadas para esse ano sério, mas que acabam refletindo também posteriormente no aprendizado do aluno. E aí, no próximo slide, a gente também percebe a presença no quinto ano, né, também de algumas habilidades aí que podem auxiliar, né, lá no futuro, explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciam propriedades físicas dos materiais, né, dentre essas propriedades, as propriedades térmicas, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está propondo para o aluno lá na 7ª série, né, no 7º ano. Identificar e relatar o uso de materiais em objetos mais utilizados no cotidiano. Então, a gente percebe aqui que tem todo um caminhar envolvendo o reconhecimento dos objetos, e aí, aos poucos, o aluno ele vai começando a compreender a composição desses materiais, o comportamento desses materiais, né, suas propriedades, e que acabou culminando também lá nas propriedades térmicas, que a gente vai abordar no 7º ano. Tá? Dando seguimento, Eri, pode passar. Aqui no 6º ano, né, a gente também encontra, destacamos aqui 2 habilidades também importantes, né, com ações importantes, né, no percurso do aluno. Então, observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas, né, decorrentes da mistura de diversos materiais. Então, aqui a gente já pende um pouquinho para a química, que também está associada, né, com calor. Identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. Então, a gente começa aqui também a trazer para o aluno alguns fenômenos, né, que são importantes nesse aspecto. E aí, por fim, pode passar, Irene. A gente chega, então, no 7º ano, com a habilidade essencial do ano série. E dá para perceber aqui também que dentro do próprio ano série, a gente também pode ter habilidades que podem ser consideradas suportes, né? Olha aqui, além da habilidade em questão que a gente está pensando, né, no percurso todo que o aluno desenvolveu para chegar até ela, dentro do 7º ano a gente encontra uma outra habilidade, ó, utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais, condutores, isolantes, enfim, assim por diante, né? Então, mesmo dentro de uma série, de um ano em questão, a gente tem algumas habilidades que dão apoio, dão suportes, né, para uma outra habilidade. Nesse caso, a gente está relatando aqui as habilidades essenciais, tá? Então, quando a gente reconhece esse percurso como um todo, a gente começa, então, a perceber onde precisa ser a nossa atuação, né? E aí a gente otimiza tempo e provavelmente tem maior chance de proporcionar um aprendizado de qualidade para o nosso aluno. E aí, amarrando tudo isso, então, no próximo slide, a gente vê, então, mais ou menos o que seria o entrelaçamento desse nosso movimento. Então, eu como aluno do 7º ano, eu como professor, desculpa, do 7º ano, a primeira coisa que eu penso é em qual habilidade eu vou me propor a levar para o meu estudante, para o meu aluno, né? E nesse caso, nesse momento, a gente destaca, evidencia aí as habilidades essenciais, né? Então, qual é a habilidade essencial que eu vou me dispor a trabalhar com o meu aluno, né? Esse é o primeiro passo. Depois, quais os objetos de conhecimento eu vou dispor para que eu consiga atingir essa habilidade? Então, a gente precisa ter claro que os conteúdos, né, que a gente vai utilizar são instrumentos para que a gente consiga conduzir o aluno a absorver uma determinada habilidade. Então, nosso foco é a habilidade. E, além disso, é importante o que o aluno precisa ter, o que ele pode ter trazido de anos anteriores que me auxiliem na obtenção dessa habilidade.
Então, quando a gente faz esse movimento, a gente consegue, então, de repente, perceber aquilo que precisa ser retomado, reforçado, e aí consegue também aprofundar e seguir com o aprendizado no ano sério em questão. Então, essa movimentação, ela precisa cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia, das nossas reflexões, né? Não é tão simples, é claro, né? Demanda um tempo, mas quando a gente começa a fazer, a ter esse olhar nesse sentido de perceber o que o aluno já tem, o que ele precisaria ter e onde a gente quer chegar, a gente começa, então, a se aproximar cada vez mais, né, de uma aprendizagem significativa, de uma aprendizagem com qualidade, tá bom? Então, essa foi a movimentação que a gente teve em cima das habilidades de suporte e da habilidade essencial. E destacando que a gente não vai dar seguimento, mas a nossa habilidade do 7º ano essencial, se a gente continuar o percurso, ela vai ser uma habilidade de suporte para os anos seguintes, né? 8º, 9º, 1º, até a 3ª série do ensino médio, tá? Então, agora eu vou passar a palavra. Obrigado, gente. Alessandra, né? Pois é, sou eu sim. Muito obrigada. Ótimas considerações. Pessoal, essa sistematização que a Ana, né, e o Zé acabaram de colocar aí, fica bem claro para nós, fica bem evidente, né, que há, né, obviamente, uma progressão das habilidades, né, ou seja, há uma progressão da aprendizagem, né, e tendo esse olhar, né, apurado aí, que o Zé bem colocou, essa proposta clara daquilo que eu vou desenvolver, né, tendo aí no meu plano, no meu planejamento, a habilidade essencial e um olhar, tá, para o objeto de conhecimento como um meio para eu desenvolver a habilidade, e também essa questão de eu buscar as habilidades de suporte que podem estar no próprio ano, né, série, né, ou aí em séries anos anteriores, como o pessoal aí bem colocou. Um outro ponto interessante, né, é que essa progressão do aprendizado, ela é claro, quem tem filho em casa aí, pequeno, sabe, né, o quanto isso é interessante, né, esse aguçar do aluno desde os primeiros dos anos iniciais, né, é claro que eles vão trabalhar numa questão mais concreta, né, mas vocês puderam perceber aí a progressão das habilidades, por exemplo, de ciências, né, já desde o primeiro ano, esse contato, né, esse concreto com o aluno, com do que as coisas são feitas, né, então isso auxilia muito, tá, e isso nos coloca também um ponto de reflexão, né, hoje na rede, nós temos um currículo paulista, vamos dizer assim, né, vamos dizer não, mas temos um currículo paulista desde os anos iniciais. E isso, vou abrir minha câmera um pouquinho, tá bom? Para não me sentir sozinha. Tô que nem os alunos, com aula. Eu preciso abrir a câmera para me sentir conectada com vocês. Se a internet der, eu fecho, tá? Mas é legal a gente discutir, pensar que nós temos um currículo hoje único, né? Nós temos um currículo que vai dos anos iniciais até o médio, em construção ainda, né, do 2º e 3º aí, do ensino médio, mas isso dá um conforto para a gente, um olhar atento desse processo que a gente está falando de progressão. O quanto seria importante, eu como professora de ciências, né, conhecer o currículo dos anos iniciais. Até então a gente não tinha esse movimento, né, escrito, né, nós tínhamos aí as propostas, mas agora a gente tem, né, não é de agora, mas desde os anos, acho que 2, 3 anos, não lembro agora, a gente tem aí um documento aí oficial, né, em que a gente pode se debruçar. A gente sabe que isso seria o ideal, né, no nosso dia a dia aí, a correria nos impede, talvez, de ter esse estudo aprimorado, mas é muito importante a gente perceber que existe uma progressão da aprendizagem. E aí, para a gente poder, né, caminhar aí, ampliar um pouco o nosso olhar, mas não fechar a nossa conversa, né, só mais no sentido da gente poder avançar um pouquinho no nosso olhar, nós estamos mensurando aí, né, a questão de habilidades essenciais, de suporte, esse movimento, né, que os documentos oficiais nos colocam à mão. Mas como traduzir isso, como desenvolver isso na sala de aula?
como eu pegar uma habilidade, né, ter aí a leitura dela, né, do verbo, né, das operações cognitivas, do objeto de conhecimento, né, e até dos procedimentos, mas como levar isso para um currículo em ação? Como é que a gente leva isso para a sala, né? E ainda mais pensando, vamos dizer assim, num contexto que a gente está agora, tá bom? Então, aí, uma pergunta para a gente iniciar a nossa reflexão. Saber ensinar é tão importante quanto, né, saber como se aprende? O porquê dessa pergunta, né? Quando a gente pensa nesse processo de desenvolvimento de habilidade, a gente cai, né, no processo aí de ensino e aprendizagem. Mas aí a gente tem que começar a refletir que essa questão de ensino e aprendizagem, ela vai muito além da posição de eu ensino, você aprende. Ou, né, assim, eu ensino, logo, né, o aluno aprende. A gente já ultrapassou essa fala, né? A gente sabe que não é bem assim. Nós sabemos que hoje esse ensino e aprendizagem, essa relação, ela está mais no sentido, né, de ensinarmos, né, o aluno a aprender, que foi a nossa epígrafe, né? Aprender a aprender. Nós sabemos que isso é um desafio, porque quando eu falo de aprendizagem, a gente fala de indivíduo. Cada um dos que estão aqui, né, passaram por um percurso aí escolar, né, continuam aprendendo e já tem técnicas, tem metodologia, tem caminhos que foram construídos de aprendizado. Se eu perguntar aqui como cada um aprende, cada um vai dar um caminho. Então, nós, né, diante de toda essa colocação que a gente está fazendo, esse pensamento aí, né, de como se aprende, é um objeto de estudo nosso enquanto professor. A gente não vai conseguir em meia hora, né, vamos dizer assim, solucionar, né, ou colocar aqui todos os pormenores, até porque a gente está falando de aspecto de cognição, a gente está falando, né, de um aspecto de sujeito que envolve não somente, pessoal, a questão cognitiva. Quando a gente fala de aprendizado, eu estou falando em aspecto emocional, aspecto cognitivo, aspecto do meio, né? A gente às vezes fala assim, traduz como se fosse só, né, aluno escola, né? Não, esse sujeito está inserido numa sociedade, num meio. Então, tudo isso tem que ser considerado. Tá? Pode passar. Aqui a gente não vai, a gente não vai dar respostas, a gente só vai aqui provocar reflexões, né? Não tem uma resposta única, como eu acabei de dizer agora, a gente está tentando mergulhar num campo aqui, pessoal, um campo ousado, né? Um campo da neurociência, porque você reconhecer um indivíduo como um ser único, você ter esse aluno como considerar a diversidade do aluno, né? Do aluno não, né? Da nossa sala, dos alunos, é complicado, né? A gente tem que fazer assim, ter posse, vamos dizer assim, ter informações que vão muito além, às vezes, daquilo que a gente julga aí necessário. Um ponto que a gente vai começar aqui a discutir, né? A gente usa muito o termo, né? A gente usa na nossa escrita, né? Ou às vezes na nossa fala mesmo, a aprendizagem tem que ser significativa, né? O que é ser, né, significativo para um número aí, né, de alunos numa diversidade aí totalmente ampla? Então, a gente tem que começar a pensar que a gente tem aí, né, como aprendizagem significativa, a distância, né, entre o que se sabe e o que se tem que aprender, né? E essa distância tem que ser uma distância adequada. A gente não vai entrar em teoria aqui, tá bom? Mas aqui a gente tem Vygotsky, né? Com a zona de desenvolvimento proximal. Eu tenho um desenvolvimento aí real, né? Eu tenho aquilo, né, que o aluno sabe, com toda a vivência que ele tem, que a gente sabe que tem que ser considerado e a gente considera, e nós temos aí o desenvolvimento que a gente chama de potencial, que é onde eu quero levar o meu aluno, né? Que é, na verdade, o que se tem que aprender. E nós vamos, enquanto professores, atuar onde? Exatamente nesse meio, né? Da onde o aluno está e aonde o aluno quer chegar. Onde ele quer chegar, não, é onde nós vamos levar o aluno, né? E esse vamos levar
Na verdade, não é nós vamos conduzir, né, a aprendizagem, nós vamos conduzir o processo, nós vamos ser aí os mobilizadores, a gente vai orientar, vamos fazer o processo de mediação, vamos atuar, né, como diz Vygotsky aí, nessa zona aí de desenvolvimento proximal, vamos fazer essa intervenção, mas aí a gente cai numa situação, né, que eu já ouvi muitos professores falarem, a gente escuta, eu falo muito isso como professora também, né, nós precisamos, pode passar, Irê, nós precisamos considerar pontos essenciais desse processo, né, de aprender a aprender, né, esse processo aí de intervenção pedagógica, né, eu tenho que intervir sim, mas eu tenho que ter a participação efetiva do aluno, né, o aluno tem papel ativo, ele é protagonista do processo. Isso é uma coisa assim, a gente fala muito e dá muita conversa, né, quando a gente debruça sobre essa colocação, porque a gente escuta muito, mas o aluno não quer, né, quando não quer, né, não tem jeito, e aí a gente ficaria falando nesse processo aqui durante muito tempo, mas vamos pensar no seguinte, realmente o querer é primordial, mas esse protagonismo e esse papel ativo, ele é construído, né? E a gente sabe que, diante de uma sala de aula, eu tenho que buscar resolver a situação naquele contexto, naquele momento que eu estou naquela série. Mas nós sabemos que esse percurso começou lá, né, nos anos iniciais, na educação infantil, né? Porque, na verdade, esse aluno ele tem que se situar, ele tem que ser colocado como ativo no processo. E muitas vezes, o que a gente percebe? Que esse aluno chega para nós, não criticando nem o momento, anos anteriores, até porque a gente pode estar numa mesma escola aí, e ter alunos que entraram no sexto e vão para o terceiro do ensino médio na situação de apatia. Mas, às vezes, o aluno chega para nós como receptores. Ele chega para nós querendo só receber, né? E uma recepção bem passiva, né? Onde você está lá, você professor, né? Tem a função aí de passar, né? E ele tem a função aí de receber. E a gente sabe que isso já passou, né? A gente tem que quebrar esses paradigmas. Só que isso a gente tem que considerar que nós temos que provocar isso no aluno. Né? Mas Alessandra, eu estou lá no ensino médio, né, e não dá mais tempo de fazer isso. Ele já vem, né, de uma corrente de ensino, aí, uma frente de ensino em que eu não consigo fazer mais nada. Sempre é possível fazer alguma coisa, né? Senão a gente não estaria aqui, né, evoluindo sempre. Mas é muito mais fácil, é óbvio, né, eu ter um aluno que já vem nesse percurso, ele já é ativado, ele já é um aluno que já sabe que a construção do conhecimento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, enquanto professora. A gente tem que conversar com os alunos sobre isso, dialogar. Esse como se aprende não é função nossa, né? É dar conta de tudo. Eu tenho que corresponsabilizar o aluno. Ele tem que saber, né, que o aprendizado vem dele, né, de dentro para fora. É claro que a escola, óbvio, né, como produtora de conhecimento, né, produtora não, né, mas como construtora aí de conhecimento, vamos dizer assim, ela precisa mobilizar, orientar, fazer intervenção, né, mediar, só que o aluno, ele sabe que ele precisa, né, ter o papel dele. Então, a gente tem que estar sempre lembrando, é cansativo isso? Exaustivo, você ter que colocar algo que o outro deveria fazer de maneira, sem a gente ter que, né, pontuar, é cansativo, mas é prazeroso quando o aluno percebe esse movimento. E que aprender não é algo simples, calmo, tranquilo, né? Aprender, eu brinco, né, gera turbulência, né? Gera desestabilização. E é nosso papel como professor fazer isso, desestabilizar, né? Gerar aí um barulhinho, vamos dizer assim, né? Para que o aluno desperte. Um outro ponto que a gente coloca aqui, né, é que nós, professores, dispomos dessa construção que o aluno faz. A gente, na verdade, a gente dá o caminho, né, se essa construção vai ser mais ampla
ou vai ser mais restrita? Isso é fato, né? Quando a gente tem a mesma, duas séries, por exemplo, tenho 2 sétimos anos, né? A e B, um exemplo. Nós sabemos que essa construção, até mesmo no geral da sala, às vezes ela toma caminhos diferentes, né? A gente restringe um pouco mais aqui, amplia um pouco mais lá. Então, é o professor quem dispõe, né, as condições para que a construção que o aluno faça seja mais ampla ou mais restritiva. Nós estamos aí, né, orquestrando aí, vamos dizer assim, né, esse nosso processo de ensino e aprendizagem. Pode passar, Herê? O Herê, volta só um minutinho aqui, só um pouquinho. Essas duas imagens não referem-se à crítica, à metodologia de ensino, a modelo de ensino. Aqui em cima a gente tem um modelo tradicional, né? E aqui embaixo a gente tem uma aprendizagem colaborativa. Isso, teoricamente falando, todos nós estamos exaustivamente cansados de ouvir, né? Só que a gente sabe que quando a gente vai para o currículo em ação, esse modelo, né, é complicado. Ele não é um modelo fácil, essa aprendizagem colaborativa, porque além, né, da interação professor-aluno, eu tenho que propor a interação aluno-aluno, né, e aluno-professor. Então, esse modelo tradicional aqui, muitas vezes vai aparecer sim na nossa aula, é óbvio que vai aparecer, mas sempre com a intenção de promover um avanço, no caso aí, das interações, porque é nessa interação, é nesse processo de interação que a construção do conhecimento ficará mais, não é fácil, né, mas seria, assim, um solo mais fértil para que o aprendizado ocorra. Pode passar, Irê. E aqui, né, praticamente eu já acabei falando com vocês, considerar, né, que os aprendizes são singulares, considerar que eu tenho uma diversidade, se eu considero, né, o indivíduo como um ser único, né, eu tenho que ter essa noção de que a forma, né, de eu conduzir, de eu mediar, de eu orientar, de eu mobilizar, de eu realizar a intervenção, ela precisa ser variada. Muitas vezes, um único exemplo numa aula não vai chegar aos 40 alunos, né? Então, eu preciso aí... Ah, Alessandra, mas isso é tão óbvio, né? Tão fato isso, mas é tão difícil, né, gente? É tão complicado a gente olhar aí para 40 alunos e tentar buscar exemplos diferenciados, buscar metodologias diferenciadas para chegar, né, para acessar esse aluno, né? Ainda mais no momento que a gente está, né, de ensino híbrido, e ainda mais no momento em que nós estamos de remoto, aonde muitas vezes essa mobilização é pelo Zap, quando nós enviamos um roteiro para esse aluno de estudo, né? Pensem aí, né, como é que se dá essa aprendizagem quando eu direciono um roteiro de estudo, que eu faço com maior zelo, né, maior prontidão, que eu coloco vídeo, faço no Google Forms, né, mas de que maneira o aluno está em contato com esse material? Será que esse aluno tem autonomia para desenvolver aquele roteiro? Né? E essa autonomia vai naquilo que a gente colocou do protagonismo, né, do papel ativo. Hoje nós estamos vendo, acho que vocês veem isso também nessa interação, o quanto a autonomia está carente em alguns alunos. Como eles sempre, por essa receptividade, por eles estarem muito na posição só de receber, quando a gente joga esses roteiros, vamos dizer assim, joga no bom sentido, tá? Quando a gente coloca esses roteiros para esses alunos, a gente percebe, nossa, não tem autonomia, né? Então, por isso não tem devolutiva, né? Não tem, ele nem resolve, né? Então, assim, é um movimento que a gente está fazendo hoje, né? Nesse momento em que a gente está, que está trazendo à tona o quanto é importante esse empoderamento do aluno, né? A gente colocar ele como corresponsável, você é responsável pela sua aprendizagem, né? Você precisa descobrir caminhos para aprender. E é nosso papel fomentar isso sempre, tá? A questão do desafio, né, sempre lançar desafios, né, a questão da diversidade, já colocamos, do levantamento, de reconhecer os conhecimentos prévios dos alunos, que seria esse desenvolvimento real. Pode passar, Herê. E aí, para a gente fechar nossa conversa, né, não dando receita, não defendendo uma linha, mas refletindo sobre uma proposta metodológica já conhecida por nós, tá?
como é que eu desenvolvo, né, um currículo por habilidade e competência, tá? Como é que eu desenvolvo habilidades, né, atreladas aí aos objetos de conhecimento, como é que eu empodero esse aluno, como é que eu dou voz para esse aluno, como é que eu faço esse percurso de construção de conhecimento, né, num movimento de sala de aula. Então, a gente tem que buscar propostas metodológicas, e a gente tem a sequência didática como uma das, tá? Inclusive, a gente comentou, né, nas nossas falas internas aqui, o quanto que nós já aprendemos sobre essa proposta, e por isso que a gente está colocando ela novamente aqui. Nós, né, em 2008, com o nosso currículo aí do Estado de São Paulo, logo depois vieram aí, 2 anos depois, os cadernos. Quem está na rede desde esse tempo, pessoal, sabe o quanto, né, foi difícil receber aquele material, aquele caderno do aluno e do professor, com uma sequência, com sequências, né, didáticas, com situações aí, né, de aprendizagem, e todo um processo formativo que vocês, parte de vocês, devem ter vivenciado, e eu olho hoje esse movimento, olho com louvor, né? Eu olho com gratidão de ter passado por esse processo formativo. Hoje nós temos os cadernos do aluno, né, do professor, a gente tem o currículo em ação, só que nós percebemos, né, que houve ainda assim, há uma proposta de sequência, né? Ainda assim nós temos um material, não material pronto, acabado, que eu sigo, né, enfim, mas nós temos que agradecer, num bom sentido assim, sem fazer, né, querer merchan, que nós temos caminhos. Por mais que a gente às vezes tenha 1000 problemas em relação a esses materiais, eles são caminhos, tá? E é claro que a autonomia de cada um aí prevalece também, né? E eu posso ousar, eu posso ir além, né? Mas aqui, esses cadernos, esses movimentos que os cadernos trazem, são propostas metodológicas que não precisam ser seguidas à risca, é claro, mas precisam ser estudadas, conhecidas e aprimoradas, tá bom? Então, a gente traz aqui só uma reflexão, pode passar, dessa questão da sequência didática. Então, quais as intenções educacionais dessa forma de ensinar, né? Quando eu penso em construção de conhecimento, eu preciso pensar numa sequência de atividades, mas preciso pensar numa sequência de mobilização, de sistematização, de ordenação. Eu tenho que pensar que se eu quero construir conhecimento, eu preciso dar conta das operações aí cognitivas que precisam ser feitas. E isso é difícil, pessoal, isso não é fácil. Então, se eu tenho material de apoio, eu posso me pautar nele, e que nem eu acabei de dizer agora, sem ser repetitiva, eu posso usar, eu posso aprimorar. Então, essas intenções educacionais aí, né, essa forma de ensinar, essa questão de sequência didática, ela é uma condição para que a gente possa, então, desenvolver uma aprendizagem significativa. Pode passar, Irê. Esse daqui, eu queria, assim, agora abrir aqui minha câmera, eu queria que vocês abrissem a câmera, mas não pode, né? Os meus conterrâneos aí de biologia, eu lembrei da Marília, não sei se ela tá aí, mas lembrei de todos, Roberta Solano, Gilda, todo mundo que vem na minha cabeça de biologia, as nossas formações, né, que a gente usava muito aí, o Zabala, né, e mostrando aí, tentando colocar, né, esse movimento de sequência didática. Eu lembro que tinha professor que falava assim, Alessandra, já até colei no caderno, imprimi e colei no caderno de tanto que você fala, né? Mas a ideia era realmente, a gente estava no momento, né, de formação de coisa nova, então trazer novamente aí esse movimento de uma sequência didática. Justamente é um processo, é uma intenção pedagógica que tem aí o objetivo de promover a construção, né? Não aquele, né, defino o conceito em 10 minutos, né, aula dada. Não, é aquela promoção, né, de construção. E isso a gente sabe que nós ainda estamos caminhando na aceitação disso, né? Porque a gente escuta muito falar assim, em biologia, eu escuto muito em ciências, Alessandra, se eu for seguir essa sequência, eu demoro 7 aulas. Se eu já levar o conceito pronto aí, em uma aula eu já, né, encerro isso, né? Mas aí a gente vai de desencontro
com o que a gente falou até agora, que é a construção, o desenvolvimento de habilidades. Pode passar, Herê. E aí a gente fez, aqui é só um recorte, né, das etapas aí, né, em que a gente tem a questão do levantamento de conhecimento prévio, sempre uma mobilização, a gente sempre falou muito isso, né, pessoal? A maneira como eu apresento, né, e como eu inicio matemática, como eu apresento, entre aspas, aí um objeto de conhecimento, ela faz toda a diferença. Quando a gente vai iniciar uma temática, né, iniciar uma unidade aí, a maneira como a gente coloca, né, para o aluno, a maneira como a gente promove uma contextualização, nós já ou mobilizamos, né, ou já imobilizamos os alunos para aquele movimento, tá? E aí tem a etapa de analisar, de discutir, de propor solução, de sistematizar, né? Então a gente abre, na verdade, um leque de possibilidades de acesso ao conhecimento para esses alunos. Pode passar. E para a gente encerrar, né, prometo, nós estamos num momento aqui, né, que nem a gente sempre fala, de maneira repetitiva, diferenciado. A gente está em 2021, né, numa situação ainda insegura do ensino. Eu estou falando com vocês aqui, mas a gente sabe que os alunos não estão 100% nas escolas, é óbvio, todo mundo sabe, né, que não estão. Esse rodízio, né, funciona para uns, não funciona para outros, esses 35%. Nós estamos aprendendo a lidar com esse movimento desses alunos, né, mas a gente sabe que também esse momento trouxe para a gente novos caminhos, né? Então, com o ensino híbrido, agregado a tudo isso que eu coloquei para vocês, que a gente refletiu, nós temos aí, né, vamos dizer assim, algumas metodologias, né, que não são novas, mas que reacenderam, vamos dizer assim, né, nesse movimento de ensino híbrido, que vai fomentar todo esse movimento que eu falei com vocês, de sequência didática, né, que é, na verdade, a questão da sala invertida, né, que a gente escuta muito falar isso, da rotação aí por estações, que são características, né, do ensino híbrido, os alunos, as aulas aí, mão na massa, um ensino personalizado, né, a tecnologia aí, tanto como base de projeto, como enriquecendo aí as nossas aulas. Então, a gente tem um cardápio aí enorme, né, para poder, vamos dizer assim, desfrutar dentro das possibilidades, dentro do nosso contexto, né, dentro do nosso conhecimento. Nós também temos uma progressão de aprendizado, né, nós também somos seres aqui, indivíduos que eu coloquei, e a gente também tem formas de aprender. Então, o que a gente quer com esses momentos de ATPC é isso, né, colocar, fomentar, instigar, né, o pensamento de vocês, para que a gente possa avançar, tá bom? Chega, falei demais, desculpa aí. Herê, passo a palavra. Obrigado, Alessandra. Sempre bom, né, suas palavras. Maravilha. Eu estou ouvindo minha voz. Todo mundo... tudo bem. Tá tudo certo? Todos me ouvem direitinho? Certinho, Herê. Só não está compartilhado. Tudo bem, não, tá. Ellen, sua mão ainda está levantada. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Herê. Beleza. Então vamos aos nossos recados, né? Foi lançado, nós tivemos uma primeira live no dia 19/5, sobre o programa Escola Mais Segura em Educação em Redução de Riscos e Desastres, RRD. Então, tem toda uma trilha aí com palestras, tá? No Centro de Mídias, no canal Formação de Professores, das 13 às 14 horas. Tem aí, eu acho que de 15 em 15 dias, né? A última foi dia 19/5. A próxima será 1/6, 16/6. Anotem essas datas, porque são coisas interessantes de se saber dentro da escola, tá? Dentro da escola. Entender os riscos, eu acho muito interessante saber isso. Eu não sei se são curiosidades minhas, mas risco de desastre no Brasil e no estado de São Paulo.
E desastre, a gente não precisa pensar só, vai desmoronar o morro e vai cair uma pedra aqui em cima da escola. Não. Uma criança que levou um tombo, que quebrou um braço, é um desastre. É uma loucura. Como é que a gente administra isso, né? Percepção de risco, mudança climática, com comunidades resilientes, drogas e violência, primeiros socorros, arbovisores e sindemia. Eu vou ser muito sincero, eu não sei o que é isso. Culminância com a rede. Então, estão convidados, tá, a essas palestras. Outra coisa são os vestibulares, né? Foi enviada às escolas a rede 404, que fala sobre as inscrições e isenções, para vocês, por favor, retransmitirem aos seus alunos. Né? Muitos têm direito à isenção, muitos querem fazer um vestibular, muitos têm condições de fazer um vestibular. Né? Nós entendemos que temos alunos que são capazes de ir para a faculdade, nós temos muitos alunos capazes de ir para a faculdade, né? Nós sabemos que tem alguns que, infelizmente, não adianta enganar, mas temos os que querem, e nós precisamos nos preocupar com esses que querem. Né? Então, retransmitam a ele as inscrições de vestibulares e isenções. Tem o Enem, né, que é 17 a 28 de maio, por favor. A 8ª FECESP, Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, né? Está aqui o cronograma. Eu acho que isso se não foi, vai por ele, tá? Para vocês. Nessa edição serão aceitos trabalhos em 3 categorias e 2 subcategorias, que contarão com a presença de professores e estudantes dos anos finais e do ensino médio da rede pública estadual. As categorias são Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Desafios Matemáticos, e as subcategorias Júnior, estudantes do 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental, e a categoria Master são estudantes do 9º ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio. Não deixem de acessar o nosso site, mais uma vez, olha eu aqui falando dele. Não me canso, nós não nos cansamos de falar isso, né? O núcleo bate muito nessa tecla e vamos continuar batendo pelo bit.ly, estudo Sertal. Mais uma vez falando tudo em caixa alta, né? Em letra maiúscula, sem acento e junto, estudo Sertal. Temos a nossa lista de presença, que os colegas já devem estar colocando nos grupos, tá? bit.ly, 7ª lista de presença de Ciência da Natureza e Matemática, de 27/5. Ela ficará aberta, assim como a interação, até às 9 horas. Por favor, não deixem para fazer isso depois. Já façam agora, né? Não corram risco depois de precisar estar se justificando com a escola. Lembrando que juntos somos mais fortes e nunca deixaremos ninguém para trás. Eu deixo o meu muito obrigado, um grande abraço a todos. Espero ter contribuído esperamos, né, ter contribuído de forma proativa com o desempenho e desenvolvimento do pedagógico de vocês. Nós fazemos sempre essas ATPCs com muito carinho, com muito esforço, com muito tempo, né? Nós demandamos muito tempo estudando, preparando, e esperamos que vocês tenham carinho para essas ATPCs, tá? Olhem ela com carinho, porque a intenção é estarmos juntos, a intenção é partilharmos o que estudamos. Eu passo a palavra aos meus colegas para fazerem suas considerações finais. Bom dia a todos, muito obrigada, e desejo um ótimo trabalho para todos e um ótimo final de semana. Tchau, pessoal, bom dia, estejam bem, fiquem bem e até a próxima.
Pessoal, eu vou parar a gravação.